Bom, nessa terceira parte, tá? Eu vou falar sobre a postura luciferiana. Eu fiz bem picadinho para poder ficar bem detalhado para você praticante, tá bom? Bom, vamos lá. A postura de um luciferiano. Ah, eu quero cultuar Lúcifer. Ah, eu cultuo Lúcifer. Quando vai ver, a vida do cara tá todo cagado. Principalmente aí dos falsos sacerdotes. E eu vou chegar, tá, nesse ponto quando agora eu vou fazer um outro vídeo explicando as diferenças, tá, da quimbanda luciferiana pro luciferianismo. Você vê um monte de falso sacerdote falando que cultua Lúcifer, e quando vai ver a vida do cara é completamente cagada, né? O cara é um fudido na vida e fala que cultua Lúcifer, né? O cara tá desempregado, fala que cultua Lúcifer, né? O cara mora com os pais ainda, tá? Muito marmanjo morando com os pais e assim, não é nem no sentido, não tem problema algum você morar com a sua família. Mas é aquele tipo de pessoa que o cara é um parasita, né? Tipo, ele não mora com os pais, mas ele tem a vida dele desenvolvida, o trabalho dele, ele corre atrás das coisas dele, ele ajuda em casa, né? Não, é aquele chupim, né? O famoso parasita. Então, tipo, ele não tem a vida dele desenvolvida em nada, ele não estuda, não trabalha, não faz nada, né? E é um fudido e fala que cultua Lúcifer, né? E aí você vê que o cara não tem progresso nenhum, nem intelectual, nem financeiramente, né? Muitas às vezes eu pego o praticante assim na mentira, que vira e fala, eu cultuo Lúcifer, e quando vai ver, o cara não sabe nem fazer uma oferenda a Lúcifer. Aí você pega e você pergunta, não, mas se você cultua Lúcifer, então como é que você não sabe fazer uma oferenda? O que você tá fazendo, né? Que culto é esse? Que não é culto nenhum. Porque se fosse um culto, você saberia oferendar a Lúcifer, né? Pessoas que não sabem falar, né? Pessoas que têm um comportamento servil, que querem imitar, né? Você vê aí em TikTok, né? Esses idiotas aí com terminologia de evangélico, tá? Pessoas querendo imitar os evangélicos, só porque está inserido numa cultura de povinho, né? Onde deve ter família falando, né? Com gíria evangélica, né? As pessoas da religião escravagista que você vê por aí, falando misericórdia, né? Falando gírias, né? Que são nitidamente gírias da religião oposta, né? Então, você vê pseudo-praticantes querendo imitar essas pessoas, também falando igual. Então, assim, se você quer imitar, né, pessoas que seguem uma filosofia de merda, uma filosofia escravagista e não tem nada para poder agregar na sua vida, você só é mais um gado. Você só mudou de nome, né? Você tá usando o nome luciferiano ou satanista só para falar que você é diferente, mas você tem um comportamento igual, tá? No dia a dia de um satanista, tá? Luciferiano ou dos dois, né? De um praticante que é tanto satanista quanto luciferiano, né? Que como eu já expliquei nos outros vídeos se refere ao culto, né? E não à ideologia aí que inventem nas vertentes aí, né? Nas criações, né? Que se dão, né? Modernas. Você pode sim, logicamente você vai ter que conviver com as outras pessoas das religiões opostas, né? No ambiente de trabalho, na família, mas você pode conviver com educação, né? Ter educação nesse convívio e saber separar e saber se afastar dessas pessoas, tá? Também, né? Se afastar da energia que emana dessas pessoas, principalmente, né, pessoas aí que convivem com familiares fanáticos, né, pessoas do seu meio, né, do dia a dia que não agregam nada para você, tá? Então, um luciferiano ou um satanista, né, ou os dois, eles sabem filtrar, né? Eles procuram sempre o conhecimento, eles procuram sempre se aprimorar. Se você é uma pessoa que tem preguiça de ler, de estudar, como que você pode se dizer luciferiano?
É a mesma coisa, né? Aquele negócio. O exemplo clássico lá, né? Sendo bem sarcástica, assim como eu já fui em outros vídeos, né? É do colar de pérolas, né? Do que é feito colar de pérolas, Chaves, né? É aqueles exemplos, assim, bem óbvios, tá? Que eu tô falando com todo o sarcasmo possível pra você, praticante, entender o quanto é ridículo esse tipo de comportamento, né? Se você segue um Deus que é o Deus do conhecimento, logo, né, espera-se que no mínimo você seja uma pessoa que goste de buscar o conhecimento. Se os cultos antigos são maçantes pra você, se você só quer imitar, você quer pertencer a um grupo do momento, né? Tem um monte de gente escrevendo um monte de besterol, né? Você vê aí pessoas escrevendo, né, sobre esoterismo, fazendo um monte de mistureba mística, e a pessoa vai lá, lê aquilo, acha muito sábio, né? Então, assim, não tem lógica, não raciocina, não questiona, né? Alguém que não é questionador não pode ser um luciferiano, porque Lúcifer é a energia da rebelião, daquilo que te prende mentalmente, daquilo que te escraviza, né? E ele te traz o conhecimento, o esclarecimento das coisas, tá? Então, se você segue um Deus do conhecimento, você tem que gostar de adquirir esse conhecimento, né? Senão, você vai lá, segue qualquer outra força, né? De outros campos, com outras habilidades, mas, né? Lógico, se você segue um Deus do conhecimento, você gosta de conhecimento. É a mesma coisa das pessoas, né? Que eu vejo muita pessoa também falando besteiras, assim, dos demônios no geral. Como eu falei, os demônios, eles estão relacionados às potências terrestres, né? As potências da carnalidade. Então, o sexo, ele é muito bem-vindo, tá? O sexo, ele faz parte da natureza, tá? E, por exemplo, eu vejo pessoas com besteira, tipo, pessoas que cultuam demônios aí, vinculados a energias, por exemplo, sexuais, né? Puramente sexuais. Pessoas perguntando sobre jejum. Gente, jejum, isso daí é coisa de cristão. Não tem dentro do paganismo jejum. Nenhum demônio pede que você jejue. Se o demônio é a própria força da natureza, se ele emana, né, por exemplo, né, no quesito dos demônios sexuais, se eles emanam aí a essência do próprio sexo, por que um demônio do sexo ia querer que você parasse de fazer sexo? Né? Então, vamos pintar de uma maneira bem... desenhar de uma maneira, assim, bem, né, irônica pra você entender o quanto isso é ridículo. Esse tipo de associação. A pessoa cultua um demônio do sexo e pergunta: eu tenho que fazer jejum pro demônio do sexo? Gente, se você tá cultuando o demônio do sexo, é porque aquele sexo é sagrado dentro da sua espiritualidade. Então, lógico que não. Muito pelo contrário, você vai querer fazer sexo, né? Ou um exemplo de Lúcifer, um deus antigo vinculado ao conhecimento. Para pessoas que são totalmente ignorantes, isso faz sentido? Nós estamos na era da informação. Hoje em dia a pessoa não corre atrás da informação porque ela não quer. Tá? Porque ela não quer. Hoje em dia as pessoas, elas gastam aí dinheiro em várias futilidades. Você vê, né, na cultura aí do povão, de assistir programas fúteis na TV, né, da própria religiosidade deles de disseminar a ignorância, né, inutilidade. E aí o praticante que se diz luciferiano, ele faz parte também daquilo. Ele quer imitar esse povinho. Se você quer imitar, você não é um luciferiano. Por que você não pega o dinheiro que você tem, né? Que muitos aí podem, né, pagar um curso, podem ir atrás, por exemplo, de estudo, de aprimoramento
profissional e não vão porque fazem parte de uma cultura, né? Querem fazer parte de uma cultura que não incentiva isso. Só que hoje em dia, em vez de se você tem a informação nas suas mãos, né? Se você tá querendo adentrar um outro tipo de espiritualidade e você sabe que essa espiritualidade te incentiva a estudar, para que você faz parte de uma cultura que só quer te tornar ignorante? Então a responsabilidade é sua. É aquele negócio do fulano assumir a própria responsabilidade. A mesma coisa quando eu explico dos segmentos gnósticos, né? Como eu já falei anteriormente, que gnosticismo não é paganismo, né? Quando, por exemplo, as pessoas questionam, mas e o sofrimento humano, né? Gente, para de tentar colocar a responsabilidade humana, que é unicamente humana, nas coisas e situações que acontecem na vida. O sofrimento, as coisas que acontecem dentro das culturas, das sociedades, acontecem por conta das ações humanas. O universo tá se cagando pra isso. Então, o homem é o único responsável pela sua dor, né? É a mesma coisa do cristão, que ele procura o diabo, né? O diabo, o famoso diabo, né? Que o cristão coloca, que o cristianismo deturpou, tá? O conceito bíblico que tem, que é procurar sempre o bode expiatório, né? Que é falar que sempre tem um culpado para as ações humanas. Você tá fazendo igual. Se você acredita, né, nisso. Né, os caras aí que acreditam nessas teorias gnósticas de prisão carnal. Você não tá querendo assumir a sua própria responsabilidade. O humano sofre porque ele quer sofrer. Nós temos aí a política, nós temos as civilizações, mas quem que criou essa civilização? Foram os humanos, não é? O que a natureza volta, a vida e a existência volta tem a ver com isso? Foi o humano que quis criar aquilo. Então é responsabilidade do homem aquilo que ele sofre. E não é responsabilidade da vida. Né, as divindades querem me fuder, né? Querem que eu sofra. Não querem nada, porque você não é especial. Você tá dentro de uma natureza. Esse sentido de colocar o humano, né, como o bambambam, né, e que tudo é criado para o humano, né, o bonequinho, né, o servidor do Deus, do falso Deus único, isso daí é mitologia judaico-cristã, né, que procura o diabo bíblico para poder culpar. Se você não assume a responsabilidade pelos seus próprios atos, você não é um pagão, você ainda está pensando como alguém inserido numa cultura judaico-cristã. Então tá na hora, tipo, do cultuador, né, do praticante, rever aquilo que está fazendo, né, as próprias atitudes, tá? Que eu vejo muitas pessoas por aí falando que são luciferianas e não são. E vou falar mais, o luciferianismo não é para todo mundo, tá? O culto de Lúcifer não é para todo mundo. Porque o culto de Lúcifer não é só você falar que cultua Lúcifer. E aí você age completamente diferente a essência de Lúcifer. Você está se auto-enganando e você está querendo enganar os outros, tá? Então você tem que começar a perceber as coisas que você fala, tanto de deturpação de informação no meio espiritual, quanto das suas próprias atitudes, né? Será que realmente você é um pagão? Será que a espiritualidade pagã faz parte do que você realmente quer? Porque muitos procuram, eu vejo até pessoas às vezes que procuram até pra adquirir meus materiais, né, meus livros, tá? Que eu tô no 3º livro publicado, né? O meu primeiro livro publicado é o de Demonolatria, né? O segundo foi o do Senhor do Caos e agora o terceiro, meu livro sobre Lúcifer, né? O de Anos Lucífero.
E muitas pessoas até que me procuram para adquirir os meus livros, procuram no intuito de querer ter rituais prontos para poder obter coisas. Então, assim, pessoas que procuram, não tá procurando uma espiritualidade, tá procurando uma fada madrinha. Você não vai ter nada. Você pode mentir para você mesmo. Ah, não, eu sou luciferiano, olha. Eu sou pagão, eu acredito e tal. Mas você sabe que no fundo você está procurando só uma coisa para poder organizar sua vida, né? No campo de dinheiro, no campo amoroso, né? Seja no campo que você queira procurar, né? Os demônios, né? O poder dos demônios, tá? Você só quer coisas, então você não tá dentro daquela espiritualidade. E se você não tá dentro da espiritualidade, você não está conectado realmente a essas forças, né? Então sua vida vai continuar a mesma bosta, tá? E um luciferiano de verdade não tem uma vida de bosta. Um luciferiano de verdade vê a sua vida andar, tem crescimento profissional, busca oportunidades, tá? Se diferencia da ovelha judaico-cristã. Se diferencia dessas pessoas. Se você não se diferencia dessas pessoas, você, né, tá agindo como elas, então você é uma delas, né? Então, gente, pensem 2 vezes antes de levar o nome de Lúcifer na boca de vocês. Ah, eu sou luciferiano, tá? Você não tá enganando ninguém. Você pode estar enganando outros seguidores, né? Já falando, chega até a ser irônico, né? Porque não deveria nem ter essa palavra no meio, luciferiano ou satanista, né? A questão de seguidores. Deveriam ter praticantes, cada um seguindo e progredindo na vida com as bênçãos dos demônios, cada um com a sua espiritualidade. Mas não, o que a gente vê por aí é um monte de grupo de WhatsApp, de Facebook, de gente que quer imitar e que só fala bosta, de um monte de cristão que usa até referência de personagens bíblicos, né, que deveria ser completamente oposto a esse tipo de filosofia, que não deveria acreditar nesse tipo de lixo, mas propaga esse livro para poder trazer os seguidores aí, os curiosos, os cristãos que querem brincar de magia. Vocês são o lixo do ocultismo, tá bom? Então, fica aqui essa terceira parte sobre a postura luciferiana, tá? Do culto de Lúcifer em si. E agora eu vou fazer a parte final, que é a diferença, tá? Do luciferianismo, tá? Dentro da bruxaria ou de outra vertente, de qualquer outra vertente, porque luciferianismo é um só, tá? Luciferianismo é o culto de Lúcifer, e Lúcifer tá dentro do paganismo antigo. Se você inventa qualquer coisa em cima disso, né, como acabei de falar a palavra, é só uma invenção, tá? Não se trata da tradição, não se trata da espiritualidade, da teologia de onde nasceu aquele culto, tá? Então, é uma deturpação, tá? E não está dentro da essência luciferiana. Você pode falar o que quiser, mas não está dentro. E a sua vidinha de merda mostra o quanto não está dentro. Porque a maioria dessas pessoas que reproduzem bosta, né, são os chamados aí marmoteiros, que ou vivem, né, com o nome de Lúcifer na boca para poder ganhar dinheiro com trabalho espiritual. E aí quando vai ver, a vida do cara é um lixo, não se garante fora. Que nem o que eu posto aqui é conteúdo gratuito. Por quê? Porque a minha vida acadêmica é muito bem resolvida. A minha vida profissional é muito bem resolvida graças a Lúcifer e a todos os demônios. A Asmodeus, principalmente. A Satanás, a todos os demônios. Tá?
é muito bem resolvida. Então, eu não preciso viver disso. Por isso que eu passo o conhecimento de forma gratuita. Agora, muitos charlatães aí, né, vivem só disso. E os idiotas vão lá, né, que se dizem querer se libertar, se dizem cultuadores de Lúcifer. E, na verdade, vocês não são cultuadores de Lúcifer. Vocês só são, né, o alvo dos marmoteiros. Então, vocês querem seguir, né, e cair nas garras de um marmoteiro que vive daquilo. E quando vai ver, a vida do cara é completamente fodida, tá? Que eu vou reforçar até no próximo vídeo, que eu vou falar as diferenças do luciferianismo para quimbanda luciferiana, tá bom? Então fica esse vídeo aqui sobre a postura luciferiana, tá ok? Vamos pro próximo vídeo.